Tá gravando já? Não sei se tá. Tá. Agora tá. Agora começou. Bom, na aula passada a gente estava falando da pirâmide de Kelsey, né? Estava falando a importância das fontes do direito para fundamentar toda aquela situação jurídica, para não ser uma mera discussão de bar, né? Então, começamos a falar da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é a lei maior. Falamos que ela é um ser que não pode ser contrariada sob pena de inconstitucionalidade. E agora a gente vai falar das demais fontes do direito que está abaixo da Constituição. As fontes do direito infraconstitucionais. Quais são elas? A próxima delas são as leis. Quando eu falo em leis, seja ela na instância federal, na competência federal, melhor dizendo, na competência estadual e na competência municipal. Vamos falar um pouco dessa questão da hierarquia, depois a gente fala um pouco das leis federais, que são as mais importantes. As competências hierárquicas foi matéria de muita discussão no ano passado. Porque no ano passado, gente, lembra que teve um litígio ali, quem que valia mais, se era o decreto do Dória, se era o decreto do Bolsonaro, ou se era o decreto do Edinho Araújo, por exemplo, o prefeito da nossa cidade aqui de São José do Rio Preto. E o que vale, o que a Constituição fala com relação a isso? A Constituição ela não traz uma competência hierárquica, ela não traz dizendo que a lei federal é superior à lei estadual, que é superior à lei municipal. Ela não fala isso. A Constituição fala que a competência ela é linear, ela é por matéria. Então, eu tenho algumas matérias que são de competências da União, do governo federal, eu tenho outras matérias que são de competências do Estado, e eu tenho outras matérias que são competências do município. E eu tenho matérias que são competentes, os três, que são as matérias concorrentes. Então, eu tenho matérias privativas da União. Quais são as privativas da União? Está lá no artigo 21 da Constituição Federal. Tá? Eu tenho as matérias do Estado, que está no artigo 25 da Constituição Federal, que é aquela competência residual, tá? E eu tenho a do município, que está no artigo 30 da Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição ela traz quais são as matérias que é de competência do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Tá bom? Então, Daniel, com relação àqueles decretos, é competência de quem falar? Bom, quando se trata de saúde, aí se trata de uma competência de todos. Todos os entes devem legislar em pró à saúde. Ao meu ver, deveria haver essa competência hierárquica quando se trata da mesma matéria, quando se trata de uma matéria concorrente, melhor dizendo, deveria sim ter uma questão hierárquica onde a lei federal ela se sobressai à lei estadual ou à lei municipal. Mas, se por acaso entendesse o nosso STF que não dá para o governo, um Brasil, um país continental do tamanho do Brasil, definir uma lei só que seja aplicada para todos os estados, porque é complexo. Eu acho que cada estado ela tem sua peculiaridade, seus problemas, suas dificuldades. Então, o STF, se ele falasse assim, não, nesse caso da pandemia, eu entendo que a competência ela é do município, e aí sim, subsidiariamente, o Estado, subsidiariamente, o governo federal. Eu ia compreender. Por que eu ia compreender? Porque, opa, chegou alguém aqui para aceitar. Aceitei. O Juan. Por que eu ia compreender? Porque, o que eu falei, quem sabe dos problemas de Rio Preto é o povo de Rio Preto. Quem sabe dos problemas de Mirassol é o povo de Mirassol. Quem sabe os problemas de São Paulo é o povo de São Paulo. Eu entenderia se o STF
julgasse dessa forma. Mas o STF não julgou nem da forma hierárquica, da maior para o menor, e nem da forma territorial, que seria do menor para o maior, que seria questão do território. Ele julgou do jeito que ele entende, uma bagunça, que entregou a competência para os estados, e aí o município teve que bater continência ou não para os estados, que o estado decidia é o que valia, coisa que não está na Constituição. Mas o nosso STF ele julgou dessa forma. E o nosso STF é o guardião da Constituição, como eu falei na aula passada, é o Batman, são os cavaleiros guardiões da Constituição. Embora, de vez em quando, saem umas situações grotescas, ou, por exemplo, a prisão, ontem do deputado lá, Daniel, meu xará, que é totalmente inconstitucional. Não que eu seja favorável com as coisas que ele falou, para mim ele falou um bocado de besteira, um bocado de idiotice, que não deve ser replicado, mas mandar prender o cara é demais. Até porque o cara tem a livre expressão, né, por ser um componente do parlamento, do Congresso Nacional, e também por não estar cometendo crime inafiançável, já que você difamar, caluniar alguém é crime afiançável, e por não estar em flagrante delito. Ele gravou o vídeo ali e postou, mas não acredito que todo vídeo postado que seja considerado crime esteja em flagrante delito, eu não entendo dessa forma. E o STF, a Suprema Corte, que deveria resguardar a Constituição, ela mandou prender o cara totalmente inconstitucional. Estou falando da parte técnica da prisão. Daniel, mas o cara falou besteira. Falou. Ele não deveria fazer isso. Também acho que ele não deveria. Poderia mandar suspender o vídeo dele, sei lá, entrar com ação de danos morais, por atacar a honra do STF. Tudo isso era válido. Agora, mandar prender, não. Mandar prender foi demais. Foi realmente uma questão de inconstitucionalidade praticada pelo próprio STF. Mas o STF, ele é bem comum essas decisões dele de interesse político, interesse pessoal, de vaidade, é bem comum, como, por exemplo, o caso, acho que até que eu falei na aula passada, da segunda instância, do crime em segunda instância, que antigamente ninguém era condenado se não tivesse transitado julgado. Transitar julgado, quando eu falo, é quando não cabe mais recurso. E aí o STF falou, não, agora foi condenado em segunda instância, a pessoa vai presa, já tem que cumprir pena, porque eu não estou mais discutindo questão de o cara cometer o crime ou não. Posso estar verificando algum vício no processo, alguma ilegalidade dentro do processo, mas eu já tenho uma decisão de um colegiado dizendo que a pessoa é culpada. Então, não vou mais discutir o mérito. Porém, depois ele mudou de ideia, falou, não, agora não cabe mais prisão, e agora ele mudou de ideia de novo, cabe prisão, então, ou seja, já não passa tanta segurança jurídica para nós, operadores do direito, e para vocês, contadores que vão estar usando muito do direito na atividade profissional de vocês. Tá? Então, nós temos essa questão da hierarquia das normas, ela de forma horizontal, conforme a sua matéria, e aí nós temos de forma exceção, quando houver um caso em que a competência for concorrente, aí sim teremos uma hierarquia vertical, onde a lei federal ela se sobressai. Aí eu repito, Daniel, mas o caso do ano passado. O caso do ano passado foi um caso atípico, um caso que não está descrito na Constituição, que o STF defendeu dessa forma. Acho até que a decisão do STF foi uma decisão política. Acho, Mas, por ser juiz, ele não tem que decidir dar uma entrevista dizendo, comentando o porquê de ele ter decidido daquela forma. Ele não precisa disso. Na verdade, é até ilegal ele fazer isso. Então, por isso mesmo,
A gente só fica ali com a decisão dele, com o fundamento dele, e leva aquilo como se fosse verdade. Dúvidas com relação a essa questão da hierarquia das normas, das legislações? Não, professor. Beleza. Bom, passado isso, nós temos as leis estaduais, federais e municipais. Nas leis federais, nós temos 3 conjuntos grandes de leis, que são as leis ordinárias, as leis complementares e os decretos. Esses são os 3 grandes blocos de leis que temos ali no Congresso Nacional. Vocês conhecem o Congresso Nacional, né? Você sabe onde é o Congresso Nacional? Qual aquele famoso prédio onde tem uma concha para cima, outra concha para baixo? Vocês lembram? Ou não lembram? Sim. Vocês sabem. Aquele Congresso Nacional, eu vou até ver se eu vejo aqui alguma imagem. Se tivesse na sala de aula, eu ia desenhar o Congresso Nacional, porque eu desenhando o Congresso Nacional é muito bonito. Né? Mas como aqui eu não tenho esse é o nosso Congresso. Está vendo aí no chat? Para quem não conhece. Está no chat aqui? Está no chat. Eu coloquei as leis ordinárias, leis complementares, decretos, e agora eu vou ter uma imagem do Congresso Nacional. Esse é o nosso Congresso Nacional. Já assistiram o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Já assistiram? Já. Já. Essa aqui é a nossa Fantástica Fábrica de Leis. Tá? Na Fantástica Fábrica de Chocolate, nós temos o William Wonka e nós temos os Lupas Lupas. Aqui nós temos os nossos Lupa Lupas, nossos deputados e os nossos senadores. Eles estão ali para fabricar leis. E eles fazem isso muito bem, tá? Principalmente quando é para o interesse deles. Quando é o interesse deles, eles fabricam lei, que é uma beleza. Como assim, professor? Como é que o interesse dele? Nossa, hoje você tá que tá, hein? Tá falando mal de todo mundo. Não, eu estou constatando fato. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você pegar a legislação, nós não temos regulado por lei o casamento homoafetivo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, professor, mas as pessoas do mesmo sexo, ela pode casar hoje? Pode, por uma decisão judiciária, não por lei. Podem casar por uma força de decisão, não por lei. Por que por lei não? Porque tem uma bancada ali que é mais conservadora, uma bancada que é evangélica, cristã e tudo, que se for jogar nessa discussão ali, vai ter briga e vai ter não sei o quê. E aí o presidente da Câmara também não tem interesse em se envolver em polêmica nem nada, e aí ele deixa esse projeto de lei engavetado. A verdade é essa. Então, hoje não há uma lei que garanta o casamento homoafetivo, porque não há lei. Há uma decisão jurisprudencial. Mas, criou-se uma lei, por exemplo, no apagar das luzes, no dia 27 de dezembro de 2018, que aumenta a possibilidade da multa em até 50% no caso de rescisão de um contrato de compra e venda de bens imóveis. Inclusive, aplica-se um direito de fruição, ou seja, um direito de posse do imóvel, de 0,5% ao mês. Então, ou seja, você que comprou um imóvel de 2019 para cá, você está dentro da nova lei, e dessa nova lei, se você amanhã não conseguir pagar esse imóvel,
é bem provável que você perca mais de 50% do dinheiro que você gastou. Antigamente não acontecia dessa forma. Antigamente, se você comprou um imóvel e não deu conta de pagar, você devolve o imóvel para a incorporadora e ali vai ter uma multa ali de 10% a 15%, no máximo 20%. Hoje em dia, é capaz de você devolver o imóvel e ainda ficar com o prejuízo, porque criou essa lei. Bem naquele período, naquela semaninha que está todo mundo pensando em festa, sabe? Entre o dia 25 de dezembro e o dia 1º de fevereiro, ninguém está pensando em assistir Jornal Nacional e ver as matérias, até porque também não foi tão falado assim nessa lei. Mas, nessa semaninha ali que está todo mundo de ressaca, porque comeu demais no Natal, e pensando, programando o que vai fazer no Réveillon. O nosso Lupa-Lupas, né, fizeram essa legislação aí, prejudicando sim a população e favorecendo as grandes incorporadoras. Uma lei dessa favorece quem? MRV da vida, essas empresas que mexem com construção, né? Os nossos lupa-lupas, nosso Congresso Nacional, são formados por deputados e senadores, pessoas de altíssimo renome. Quem está lá? Frank Aguiar, Mulher Melão. Agora deu até uma renovada aqui, né, nessa última eleição que nós tivemos. Mas nós temos ali Tiririca, né? Pessoas que estão ali para fazer leis representando uma parcela da sociedade, né? Romário, por exemplo, enfim. Pessoas que não entendem nada de direito, mas estão ali fazendo leis para vocês. Acredito eu, se eu fosse um deputado, eu ia fazer um projeto de lei que, para ser deputado, pelo menos tem que ter um curso técnico de direito. Porque como é que você vai operar uma máquina dessa que faz lei se você não entende de lei? Vocês hoje entendem pouco mais de lei do que eles que estão ali trabalhando, fazendo lei para vocês. E eles estão todo dia fazendo leis, todo dia. Todo dia tem uma lei nova. No Brasil, inclusive, eu até falei na aula passada que não há esse negócio da brecha da lei. Pelo contrário, há lei demais. Há você interpretar, às vezes, 2 ou 3 leis de forma mais benéfica ao seu cliente. Então, os nossos lupa-lupas, eles estão fazendo leis. E quais são as leis que eles podem fazer? As leis ordinárias e as leis complementares. São as leis que o Congresso Nacional faz. As leis ordinárias, esse nome, lei ordinária, vem muito a calhar com ela, né? Você sabe o que são ordinárias? Pessoas ordinárias? Tem alguma coisa a ver com o que ordena? Se eu não me engano, é pessoa comum. É que pessoa que não vale muito, é igual as leis ordinárias, elas não têm tanto valor quanto as complementares e a da CF. Uma pessoa ordinária, uma pessoa mau caráter, uma pessoa, pode-se dizer o que o Fernando falou, que não tem muito valor. Eu não lembro, eu não sei se vocês leram, vocês não vão lembrar, que vocês são muito novos, gente, eu estou ficando velho demais. O El Chan, o compadre Watch chegava e falava para as dançarinas ordinárias, pá. Então, ordinária é uma pessoa fácil, que você fica com ela, uma pessoa que não tem muito valor, uma pessoa safada, uma pessoa, enfim. E esse nome acho que vem bem a calhar, leis ordinárias. Por que vem a calhar? Porque as leis ordinárias, ela tem 2 requisitos que parece que encaixa com o nome, assim. Na hora que parece que o legislador foi criar lá, eu vou criar 2 tipos de leis, como que vai chamar? Uma vai chamar lei ordinária. Parece que ele pensou bem na palavra. Falou, poxa, ordinário, tá aí. Acho que é um nome legal, porque é uma lei que tem 2 requisitos fundamentais de uma pessoa ordinária. O primeiro dela é que a lei ordinária, ela pode ser editada, pode ser criada por qualquer matéria. Falando assim, popularmente, seria aquela pessoa que fica com qualquer um.
que não escolhe ninguém, sabe? Eu vou pegar quem tiver na minha frente. Eu vou pegar da Xuxa, do estilo da Xuxa até o estilo da, sei lá, da Magali, até o estilo da Preta Gil. Assim, eu não tenho um padrão. Eu pego qualquer um. Eu sou facinho. Sabe aquele negócio que tá na balada, a pessoa fala assim, vem de mim que eu sou facinho. Eu não sei se tem mais isso. Isso era da minha época. Não sei se hoje tem mais essas pessoas que vem de mim que eu sou facinho. Pega qualquer um. É igual a lei ordinária. Ela pega qualquer um, ela fica com qualquer um, porque ela fala sobre qualquer matéria. Eu posso criar uma lei ordinária falando do casamento homoafetivo? Posso. Posso criar uma lei ordinária falando sobre meio ambiente? Posso. Posso criar uma lei ordinária falando de saúde, plano de saúde? Posso. Posso falar de qualquer tema. Tá? A segunda questão, o segundo requisito, é que, além da lei ordinária ela falar sobre qualquer matéria, o seu quórum de aprovação ela é muito baixo. É de 50% mais um dos presentes na sessão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O que isso quer dizer, 50% mais um? Quer dizer que se eu tiver em uma sessão o Tiririca, Mulher Melancia e o Frank Aguiar, e eu lançar um projeto de lei dizendo que tem que castrar toda pessoa que comete o crime de estupro. Tem esses três lá. E se esses três, tô a fim de aprovar isso aqui. O outro, não tô a fim de aprovar não. Aí o terceiro fala assim, eu vou aprovar, vai. Eles aprovam. Professor, mas tem 500 e poucos deputados, 81 senadores. Sim, mas o quórum é de quem está presente na sessão. Eu tenho 500. Mas se tiver 50 presentes, eu vou precisar de 26 votos. Tá? Então, que é 50% mais um. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que não tem voltando na balada, no exemplo da balada, é aquela pessoa que, além de ficar com qualquer um, ela não aprofunda ali na pessoa. Não, mas antes de ficar com você, eu quero bater um papo com você. Eu quero conhecer você. Vamos discutir. Eu quero conhecer a sua família antes de namorar com você. Professor, que coisa mais brega. Antigamente era assim. Eu quero, antes de namorar, eu posso até ficar. Mas antes de namorar, eu quero debater um pouco mais a situação. Já na lei ordinária, não há esse debate, não há esse aprofundamento, não há essa discussão. Por quê? Porque quem estiver lá na hora, aprova, joga logo e qualquer um aprova. Como se tivesse assim, qualquer um pega, qualquer um fica, qualquer um namora. Fazendo essa brincadeira, essa analogia com uma balada, um jovem. Então, 50% mais um dos presentes. É assim que as piores leis são criadas. O cara pega uma sessão, igual essa do dia 27 de dezembro, onde não tem quase ninguém no Congresso, quase ninguém, a maioria dos deputados e senadores estão nas suas férias, estão no seu momento ali de curtição, e faz essas leis aí na calada da noite, na calada da sessão dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara e seja no Senado Federal. E esse 50% mais um, esse quórum de 50% mais um, ele é nas duas casas, tá? É 50% mais um da Câmara dos Deputados e 50% mais um dos presentes no Senado Federal. Tá? No Senado Federal, quem que nós temos lá? Nós temos o Romário, nós temos, quem mais? Aquele Suplicy ainda tá? Acho que deve estar. Nós temos o Suplicy, nós temos o Álvaro Dias. Pronto, nós temos 3 senadores. Se eu tiver o voto do Romário e da Suplicy, já está aprovada a minha lei. Tá? Nossa, professor, mas é tão fácil assim criar lei? Se for ordinária, porque ela é ordinária por 2 quesitos. Primeiro,
não tem um aprofundamento, um filtro, ela fala sobre qualquer coisa, e para você ficar com ela, você não precisa nem pagar um whiskyzinho, uma vodka, fazer um charminho, não, já vai logo pegando. É igual a nossa lei ordinária aqui. Não precisa nem fazer um charmezinho, não. É quem tiver ali na sessão já vai aprovando logo e vai discutir se ela presta ou não, só futuramente, depois que os brasileiros sofrerem com essa lei. Um exemplo disso, nós temos vários, mas um dos principais é essa lei aí da questão da incorporadora, que atinge muita gente não sabe, só vai saber quando não conseguir pagar o terreno ou a compra da casa. Bom, dúvidas com relação à lei ordinária? Por enquanto, não. Não. Maravilha. Já as leis complementares, a matéria dela, ela é restrita. Ela é restrita de que forma? Ela só pode ser criada pelo Congresso Nacional quando a própria Constituição ou uma outra lei falar que para aquele caso, para aquele tema, é necessário criar uma lei. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, nós temos lá que é livre o exercício de qualquer profissão, salvo os termos da lei. Então, eu posso praticar qualquer profissão, salvo, com exceção, nos termos da lei. Então, se eu quiser criar um mecanismo de filtro, por exemplo, para quem faz contabilidade, esse mecanismo de filtro tem que ser por meio de lei complementar. Então, para mim trabalhar hoje como contador, eu preciso ser graduado em contabilidade e ter ali a carteirinha do Conselho Regional de Contabilidade, CRC. É CRC, né? Que chama, né? É CRC, né? Isso. Então, para mim ser contador, tem que ser formado em contabilidade e ter o CRC. Estão dizendo aí que vão fazer uma prova, igual a prova da OAB, tal, mas ainda não sei se é verdade. Mas eu já ouvi esse barulho aí. Então, vai ser desse jeito aí? eu fiquei sabendo, mas para vocês não, porque vocês entraram na faculdade sem ter esse mecanismo. Então, mas eu ouvi dizer que para um futuro estão querendo fazer igual o direito, que tem lá a prova da OAB. Mas pra você pegar a carteirinha tem que fazer uma prova, não tem ou não? Eu não sei. Ou no fim do curso já ganha já? Eu acho Tem que fazer uma prova, Você tem a prova. um exame de suficiência. Tem. Mas é tranquilo, né? Não é uma prova difícil, Não sei, professor. Acho que Eu são ouvi dizer que tem que acertar questões. metade. Como eu não ouvi, Fernando? Eu ouvi dizer que tem que acertar metade. Metade? Mas Agora, quantas questões eu não me recordo. Mas não deve ser tão complexo. Igual a OAB, por exemplo, a OAB, a taxa de reprovação dela é altíssima. É uma prova muito difícil. Acho que a contabilidade é uma prova mais suave, mas para você ver ali mesmo se a pessoa tem um conhecimento ou não. Então já tem essa prova, tá vendo? Então eu estou desatualizado. Antigamente não tinha essa prova, agora já tem essa prova aí que é exigida. Para ser exigida tem que estar na lei complementar, porque cria-se mecanismo de restrição por meio de uma lei, porque a própria Constituição já prevê isso. Então, toda vez que a Constituição ou uma lei ela falar que para aquele tema é necessário a criação de uma lei, aí vai ser uma lei complementar. Um outro requisito da lei complementar é com relação ao seu quórum de aprovação, tá? O seu quórum de aprovação, ela é de 50% mais um de toda a casa, tá? Então, de toda a casa. Deixa eu ver aqui quantos deputados tem na... Não lembro, 500 e alguma coisa. 543 na Câmara dos Deputados. Olha, aqui está dizendo 513. Aqui está dizendo que é 513. Será que é 513 ou 543? Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Acredito que já foi 513
e atualmente subiu para 543. Então, beleza, vamos na sua, Fernando. Vou na sua aí, porque realmente eu não sei. Peraí, tem um site aqui da câmera que fala. Deixa eu ver se ele soma o total. Aí não soma. Ele só me fala o número de cada estado, mas não me traz a soma. Mas beleza, vamos na sua. 543 deputados. 543. Vamos pegar aqui a calculadora do prof. Nós temos 543 dividido por 2. Metade é 571,5. Né? Como você não vai dar para dividir a pessoa, 572. Então eu preciso de 572 deputados para aprovar uma lei complementar. Veja bem que é um processo difícil, hein? Metade ali da casa. Então, ou seja, de presentes eu tenho que ter, lógico, mais da metade. Eu tenho que ter uma presença maciça. E para aprovar eu vou precisar de 272 deputados para aprovar o meu projeto de lei complementar. Já para aprovar o meu projeto de lei complementar no Senado, eu vou precisar, são 81 senadores, eu vou precisar de 41 senadores voltando para aquele projeto. Então é um processo muito mais difícil. Esquece aquela continha lá que eu fiz de 3 deputados, onde a gente tinha lá Mulher Melão, Tiririca e Mamãe Falei. Esquece isso. Mamãe Falei é deputado estadual, aqui em Cataguiri. Esquece isso. Aqui agora eu preciso de quê? De 272. Eu já vou precisar negociar com a bancada, eu já vou negociar com um partido político, eu já tenho o que eu quero. Se eu quero o meu projeto aprovado, eu já tenho, gente, esse projeto, vou ter que dar um discurso legal, ó, esse projeto é bom para a população, por causa disso. Então, ou seja, eu tenho que já demonstrar que aquele projeto realmente é bom para a população. Já no Senado, são 81 senadores também, ou seja, 50% mais um de tudo, de todo o Congresso Nacional. Dúvidas com relação à lei complementar? Nenhuma, né? Bom, nós temos também os decretos, né? Os decretos, eles são emitidos, eles são criados pelo Poder Executivo, né? Você sabe quem é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Você sabe quem são? O Executivo é o presidente, governador, prefeito. Legislativo é a junção da Câmara dos Deputados mais o Senado. E o Judiciário é o STF, STJ, TRF4. Beleza. Aí nós temos também no Legislativo a Assembleia Legislativa, que são dos estados, e no município as câmaras de vereadores. Você sabe por que nós temos esses 3 poderes? Pode falar, Fernando. Porque foi desde quando? Porque cada um tem uma particularidade, cuida de uma determinada parte. E eles são independentes naquilo que eles cuidam, mas eles têm que ser harmônicos entre si. É mais ou menos isso. Cada um cuida de uma parte, para o Estado não ser unificado, vamos dizer assim, mas eles são independentes, eles fazem aquilo, eles têm um certo poder, mas eles têm que ser harmônicos, eles têm que andar junto, para ter uma tripartição nos poderes do Estado. Beleza. Essa teoria de tripartição, só dizendo o porquê que ela foi criada, antigamente nós tínhamos todos os poderes na mão do rei. O rei tinha o poder de legislar, o poder de executar, de administrar o país e o poder de julgar as pessoas. Montesquieu, um sociólogo francês, ele criou essa teoria de tripartição de poderes, explanada pelo Fernando, dizendo que o poder na mão de um poder soberano na mão de uma única pessoa
ela acaba se corrompendo, mesmo se a pessoa tiver um coração bom. A pessoa nasceu bem, a pessoa é do bem, é uma pessoa que está ali preocupada com o povo. Poxa, mas ela tem muito poder na mão dela, e ela tendo muito poder na mão dela, vai ter um momento que ela vai se corromper, vai ter um momento que vai subir a cabeça dela. Então, ou seja, é você ter poder demais para interagir na vida da pessoa, modificar a vida da pessoa, manda prender, manda soltar, a partir de agora o imposto ali vai ser esse, vamos asfaltar essa rua. Então é muito poder na mão de uma pessoa. Então, tentando diminuir isso para que a pessoa não tenha essa carga e não acaba se corrompendo, o Montesquieu criou essa tripartição de poderes, onde nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles têm que ter sua autonomia, como o Fernando explicou, ele tem que viver em harmonia e ele tem aquelas funções típicas e atípicas. Quais são a função típica do poder executivo, por exemplo, que é formado pelo presidente da República, prefeitos e governadores? É de administrar os seus estados, a União, o país ou a sua cidade. E quais são as suas funções atípicas? É fazer alguns decretos, legislar. Mas legislar, Daniel, não seria da competência típica do governo, do poder legislativo, que seria Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores? Sim, seria, mas dá para o poder executivo criar essas leis, legislar em prol da... Obrigado, desculpa aí. Imagina. Mas você vai... Não tem mais ninguém aí? Não, vou deixar na porta mesmo. Tá, vai deixar aberto? Não tem, não. Tá. Desculpa, gente. Então, o poder legislativo, poder, o que eu estava falando, a função atípica do poder executivo é legislar e julgar os seus pares, né? Ele que demite, que contrata um servidor. Por exemplo, o Bolsonaro contratou lá o Pazuello para ser ministro. Se amanhã ele achar que o Pazuello não está fazendo um bom papel, um bom trabalho, ele vai e demite o Pazuello, tá bom? Então, ou seja, ele tem essa função típica e função atípica. A mesma coisa acontece no legislativo. No legislativo, nós temos a função típica dele é de legislar, criar leis. A função atípica do legislativo, por exemplo, é julgar o presidente da República, que é a Câmara dos Deputados, julga o presidente da República, e o Senado Federal, por exemplo, julga os ministros do STF. Então, ele tem uma função atípica. E eles também criam ali seus regimentos internos, suas legislações internas, bem como ele administra os seus recursos, os seus dinheiros. Então, vem emenda parlamentar, vem dinheiro ali para contratar as pessoas que vão trabalhar no Congresso, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. Então, ele faz ali a sua administração. A mesma coisa acontece com o Poder Judiciário, que tem a sua função típica, que é julgar, e sua função atípica, por exemplo, que é legislar, entre aspas, porque ele legisla julgando algum caso, dando efeito erga omnes, como, por exemplo, o casamento homoafetivo, que eu falei, que é um julgamento do STF, bem como também o STF pode criar os seus regimentos internos, suas leis internas, e administrar os seus recursos. Teve não sei se vocês lembram, teve uma polêmica que tinha falado que o STF ia gastar tantos dinheiros em lagostas. Você lembra disso? Lembro. Então, houve essa polêmica aí, que o STF iria gastar não sei quantos dinheiros ali com lagostas e vinhos. Vou até mandar aqui para aqueles curiosos, eu consegui achar aqui na internet o link. Isso foi quando? Isso faz um tempinho aí, 2019, dezembro de 2019. Que ia gastar não sei quantos milhões ali em compra de lagostas e vinhos. Pode fazer isso?
Pode, não há nenhuma ilegalidade, porque o dinheiro é deles, eles gastam como ele quiser. Posso se dizer assim, se é moral. É moral? Pô, não é moral. Pô. Brasil, pô, ninguém vive e gasta tanto com lagosta e vive dessa forma, gastando isso com dinheiro público. Ele pode gastar com o salário dele. O salário dele eles fazem o que ele quiser, mas com dinheiro público não é uma coisa moral. Pô, um país subdesenvolvido como o Brasil. Se todo mundo comesse lagosta e vinho, eu não enxergaria nenhum problema, né? Ah, o STF também quer comer lagosta e vinho, porque a população toda come lagosta e vinho. E aqui a tal da lagosta é cara, hein, gente? Você vai num restaurante para comer uma lagosta, é R$ 300. É um prato caro, é uma iguaria. Mas o STF achou que seria normal para eles comer lagosta e vinho e tudo, enfim. Foi criticado, mas alguém foi preso? Não, porque eles não fizeram nenhuma ilegalidade. Ele estava ali dentro da sua função atípica. Então, nós temos aí a tripartição de poderes do Montesquieu, onde tem poder executivo, legislativo e judiciário, com as suas funções típicas e atípicas. E o decreto... Ô, professor, pode falar. Licença. E tem o Ministério Público como um poder independente, não é? Em tese, ele é vinculado ao Poder Judiciário, trazendo essa teoria do Montesquieu. Mas hoje ele tem uma autonomia também, como fiscal da lei, fiscal da minoria, dos idosos, dos consumidores. Então, ele tem esse poder. Mas, mesmo assim, ele ainda faz parte ainda do Judiciário. Ele é um braço do Judiciário. É uma peça fundamental do Judiciário. Assim como são os advogados também. Inclusive, a Constituição ele dá igualdade entre juízes, promotores e advogados. Embora na prática a gente não vê essa igualdade. Mas se você ler, não lembro agora qual artigo da Constituição, eles falam que os promotores e advogados e juízes têm que estar em igualdade, em pé de igualdade, para se discutir o melhor direito. Uma dúvida que eu tenho, eu sempre achei que a polícia ela se encaixava mais no poder judiciário, mas eu ouvi falar que ela é subordinada ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça, no caso, é um ministro, e ele é subordinado ao executivo, então a polícia ela é subordinada ao executivo? Eu não entendo muito bem. Depende da polícia. Depende da polícia. A polícia civil, não. Ela faz parte do poder judiciário, a polícia civil. A polícia militar, ela é autônoma, ela tem a sua hierarquia própria, sua lei própria. Por exemplo, quem julga um policial militar, um oficial, são ali os seus membros da corporação, os coronéis, marechais, não são juízes, tá? E tem a Polícia Federal, que aí é vinculada ao Ministério hoje chama Ministério da Segurança e lá aquele super ministério lá que o Moro comandava lá. Então, essas três polícias, cada uma tem um vínculo com a instituição. A única que é separada de tudo é a Polícia Militar. Embora a sua verba ela venha do governo estadual, tá? Mas ele não tem ingerência. O governo estadual, às vezes, ele tem ingerência, sim, escolher quem é o secretário de segurança, nomear alguém representando a Casa Civil, mas ingerência ali dentro, não, eles têm autonomia própria. Os decretos, gente, então, eles são criados pelo Poder Executivo. Então, quem cria decreto? Prefeito, governador e presidente. Porém, esses decretos eles têm que passar pelo crivo do Congresso Nacional para ter a validade. Alguns deles, por exemplo, vamos lá. Os decretos de matéria sem ser específicas, eles não precisam desse crivo do Congresso Nacional. Agora, os decretos cuja ele entra como medida provisória, no qual tem ali uma força de lei, eficácia de lei, ela precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional para virar lei. É como se fosse aquele
aquele joguinho de charada, né? O que é o que é? Tem escama, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei. Vocês sabem o que é? Ninguém sabe. Abacaxi? Abacaxi. Abacaxi. Tem escama, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei. A mesma charadinha dá para você fazer. O que é? O que é? Tem força de lei, aplicabilidade de lei, mas não é lei. É medida provisória, né? Então, dá para fazer a mesma brincadeirinha da charada do que é o que é. Aí, professor, pergunta isso na prova. O que é? Tem força de lei, aplicabilidade de lei, mas não é lei. As medidas provisórias. Ela só vai ser lei após o Congresso, a aprovação do Congresso, que aí ela vira lei. Inclusive, as medidas provisórias, se ela não for aprovada no Congresso, dentro do prazo, acho que é de 120 dias, ela tranca a pauta do Congresso, ou seja, ninguém pode votar mais nada, e se ela for recusada, ela perde a validade, tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, logo no começo do Bolsonaro, quando ele ganhou a eleição, ele já saiu fazendo medida provisória, liberando arma, ele fez um bocado lá de medida provisória, mas depois o Congresso não acabou aprovando. Ô, professor, Vá lá. você falou aí sobre arma e agora, acho que agora ele conseguiu soltar um lance aí de ter não sei quantas armas por pessoa, não sei quantas munição, não saiu? Ele vem flexibilizando isso. Eu só não lembro agora, Zé, para ser bem sincero, de qual forma ele fez isso. Se foi um decreto, se foi uma medida provisória. Eu sei que no começo, isso eu lembro, porque eu usei muito em sala de aula isso, no começo ele fez essas medidas provisórias, mas chegou em junho, julho, foi tudo reprovado. Até posso ver aqui, ó. Medida provisória do desarmamento de armas. Vamos ver se sai alguma coisa. Não é esse, não é esse. Eu não lembro agora. Se eu não me engano, ele aumentou o número, né, de armas. Era 3, passou para 6, mas eu também não entendi muito bem. Mas eu acho que é uma burocracia imensa, né, até conseguir passar tudo isso aí e virar algo concreto mesmo, né? Agora, por exemplo, tem uma medida provisória mais recente, famosa, que é aquela 936, que foi a que suspendeu ali a possibilidade do trabalho, dando garantia à estabilidade dele em dobro, veio o auxílio emergencial, tudo isso o Bolsonaro fez por meio de medida provisória, pela questão da pandemia, né? Então teve que resolver rápido, e aí virou lei, foi aprovada em julho do ano passado e acabou virando lei a medida provisória. Isso aí eu lembro também que foi bem marcante, que a gente teve que estudar essa medida provisória até ela virar lei. A medida provisória, deixa eu ver se eu acho o número, é a 936, acho que foi. E aí virou a lei 14.020, foi isso mesmo. A internet está aqui, não me deixa falhar minha memória com relação a esses números. Gente, eu sou horrível para decorar número. Não é a minha praia número. Ainda bem que eu não fiz contabilidade, porque esse negócio de número não é comigo. Bom, então, com relação a decretos, nenhuma dúvida, né? Tranquilo. Nós temos também, gente, na nossa fonte do direito, as portarias, os decretos, né? Que são portarias, decretos não, portarias, resoluções, que são expedidos por autoridades. Então, nós temos lá o COTRAN, que fala quantos mililitros de álcool você tem que ter no sangue, como que pneu é considerado, quantas calibragens de pneu é considerado murcho. Nós temos ali portaria da aviação, nós temos algumas portarias. E é bom a gente prestar atenção nessas portarias, porque ela te coíbe de algumas coisas, inclusive se você não cumprir essas portarias, principalmente portaria de meio ambiente, portaria da Anvisa, você pode ser
penalizado, você pode pagar uma pena. Então, é uma coisa que o contador, às vezes, também tem que prestar bastante atenção, tá? Nossa, Daniel, tanta coisa que o contador tem que ver, dependendo da atividade empresarial que o seu cliente exerce. Por exemplo, Daniel, amanhã eu tenho um cliente que ele está na área do meio ambiente. Cara, meio ambiente, por exemplo, é uma área chata de você atuar, cara. Você tem que ter várias autorizações, e essas autorizações, elas só vêm por meio de portaria. Então, amanhã, se você tem um cliente que trabalha na extração de minério, que trabalha na extração de madeira, você vai ver como é complicado você fazer a contabilidade, você atuar para conseguir ali os documentos, para a pessoa poder trabalhar nesse segmento. Embora isso não seja uma função exclusiva do contador, hoje tem empresa já especializada para isso. Mas, se você não faz esse tipo de serviço, você pode perder o seu cliente. Pode chegar um contador e falar, não, eu tiro essas aprovações para você, eu tiro esses documentos que você precisa, e você perdeu o cliente. Então, essas portarias, ela é chata pra caramba, e vocês têm que ficar atento, porque dependendo amanhã eu vou pegar a contabilidade de um banco. Pô, você tem que saber as portarias do Banco Central, o que fala, portaria tal, entendeu? Então, eu falo para vocês, contador e advogado, direito e a parte direita, a gente está andando de mão dada, irmão. Onde você for, eu vou estar junto com vocês, né? Vocês têm meu WhatsApp aí para dúvidas depois de formados, inclusive. Você sabia que até hoje eu tiro dúvidas de contadores formados, alunos meus, e chega e pergunta, professor, estou com dúvida disso, meu cliente está com esse problema. Cara, tem essa, vamos ajudar e tudo. E também acaba também me indicando, fazendo negócios, enfim. Até porque somos todos capitalistas aqui. Bom, então nós temos essa parte de legislação. Toda essa parte de legislação, lei ordinária, lei complementar, decretos, resoluções e portarias. Tranquilo, gente? Sem dúvidas? Professor, Fala. e as leis delegadas? Como assim leis delegadas? Então, também sei que eu peguei uma pirâmide de Kelsen na internet, aí tem leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. Isso aí você deve ter pegado uma Constituição mais antiga, né? Não, lei delegada é porque alguém usou esse nome, mas eles são os decretos, tá? Eles são os decretos. Eu fui procurar aqui na internet, porque eu não me lembrava desse nome. Lei delegada é o ato normativo decretado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, decreto. É porque algum jurista usou esse nome de vez de usar os decretos, tá? Entendi, obrigado. Mas é a mesma coisa que os decretos. Eu prefiro o nome decreto, mas pode ser que nessa pirâmide que você pegou, o jurista, o operador, o autor da obra usou esse nome lei delegada. Acontece muito isso no direito, viu? Acontece demais. Cara, vocês não sabem quanto esse povo deixa a gente louco. Porque o cara quer vender livro. Aí o cara inventa uma nova classificação de não sei o quê. Aí ele cria a classificação dele. Mas a classificação dele já é uma classificação do outro, mudou pouca coisa. Mas aí o cara muda o nome, muda não sei o quê, muda não sei o quê. E aí ele fala que ele é o bambambam desse assunto, é especialista desse assunto. Isso acontece demais no direito. A gente tem que ficar meio que esperto aí com esses nomes. Volta e meia, a galera muda. Dúvidas? Professor, Fala. a respeito da matéria do senhor aí, o senhor vai passar algum material para a gente poder estar estudando depois, alguma coisa assim ou não? Não. Porque na velocidade que fala aí é complicado de escrever, não dá tempo não. Opa, Escreve uma coisa, falta outra. então vamos lá. Vamos colocar um conceitozinho no caderno de vocês. Boa, Igão. Vamos lá. Vocês querem escrever? Quer que eu fale um pouquinho baixo só para botar o conceitozinho no caderno? Ou vocês querem ouvir depois do que eu falei? Acho que
só repassar os tópicos aí. Qualquer coisa depois a gente revê a aula ou consegue pesquisar por fora também. Beleza. Então, Isso. Eu acho que os tópicos já ajudaria, tipo, bem resumido, sabe? O que é cada lei, alguma coisa assim, pra gente poder entender, porque para quem já tem um conhecimento dessa parte de direito aí, que pesquisa a respeito, tudo bem. Agora, igual eu, não entendo nada. Eu tô boiando aqui, tô viajando. não, vamos lá. Vamos lá, vou falar mais pausado. Quem quiser copiar, copia. Aí quem não quiser, só corta essa parte do vídeo e memoriza, estuda essa parte do vídeo. Lei ordinária é uma lei criada pelo Poder Legislativo. O seu quórum de aprovação é de 50% mais um dos presentes, quem está ali presente, e o seu ramo de atuação é qualquer matéria. Lei complementar. Ela só pode ser criada quando a Constituição ou uma lei prevê essa possibilidade, dizendo que para aquela matéria é necessária a criação de uma lei. O seu quórum de aprovação é de 50% mais um de todo o Poder Legislativo. Decretos são leis criadas pelo Poder Executivo. Ela pode ser sem autorização do Congresso Nacional ou mediante autorização do Congresso Nacional, que são as medidas provisórias, as MP. Tá? Essas MPs, ela tem que ter aprovação do Congresso Nacional, senão tranca a pauta ali do Congresso Nacional. E nós temos também as portarias, as resoluções, que são criadas por autarquias ou autoridade competente, como, por exemplo, o COTRAN, o ANVISA, ou o Banco Central, que traz regras no qual a pessoa que estiver exercendo a atividade empresarial daquela autarquia tem que cumprir. Beleza? Professor, Fala. eu não sei se entra nisso, mas tem a Constituição, que é o que praticamente nunca pode ser contrariado. Mas existe uma forma de alterar algo naquilo, que é a proposta de emenda na Constituição. Esse esse trâmite que tem. Ele é o trâmite mais difícil de ser feito dentro disso tudo que você está falando, porque é 2/3 da Câmara, depois 2/3 do Senado, se eu não me engano, depois acho que passa para o Executivo analisar, e ele é o trâmite mais difícil que tem disso tudo que o senhor falou até agora? Sim. Vamos falar dele, tá? Das emendas constitucionais, tá? E as emendas constitucionais, eu posso até já entrar nessa seara, porque faz parte também das pontes do direito, tá? O que é uma emenda constitucional? Os operadores do direito, eles sempre, ao criar uma legislação, uma Constituição Federal, ela tem um poder ali constituinte originário. Esse poder constituinte originário, ele é um poder absoluto. Por que ele é um poder absoluto? Porque eu posso falar do que eu bem quiser na minha Constituição. Eu posso falar o que eu bem quiser. A nossa Constituição, por exemplo, ela fala dos índios. É necessário falar dos índios na Constituição? Não é necessário. Mas ela traz lá uma série de regras dos índios. Nossa Constituição, ela fala muito do meio ambiente. É necessário falar do meio ambiente na Constituição? Não. Mas ela fala. A nossa Constituição, por exemplo, é considerada uma Constituição grande. Ela é uma Constituição longa. Por que ela é longa? Porque ela fala de muitos assuntos. Assuntos que são importantes, mas não são matéria constitucional. Poderia ser tratado de uma legislação, de uma lei federal.
Mas a gente trouxe essa carga de preocupação porque a nossa Constituição ela veio de um período pós-ditadura, um período de repressão. Então, os congressistas constituintes, ele acabou, cara, vamos colocar aquilo que é matéria que a gente acha importante na Constituição, porque se amanhã tiver um louco que queira lá acabar destruindo o nosso Estado democrático, vai ser um processo muito mais difícil ele mudar a Constituição. Então, nós temos o poder originário, que é um poder absoluto que pode falar de qualquer coisa na Constituição. Nós temos um poder derivado. O poder derivado é as matérias constitucionais, elas podem ser modificadas por meio de emenda constitucional. Porque o direito, ele é uma ciência humana que está sempre em evolução. Então, o que é regra em 1989, que foi quando foi promulgada a nossa Constituição, hoje, em 2020, já não cabe. Eu vi, por exemplo, um vídeo no YouTube falando do Big Brother de antigamente e do Big Brother de hoje. E parece que o Big Brother de antigamente, eu não lembro muito bem, mas o Big Brother antigamente tinha lá o alemão, e aí ele falava um bocado de coisa, ficou com 2 meninas, e aí ele meio que ofendia um pouco as mulheres e tal. Ele era meio escrotão, sabe? Que no dia de hoje, se ele fosse pegar o alemão daquela de 2000, 2001, 2002, 2003, sei lá, e jogasse ele em 2021, ele já ia ser cancelado rapidinho. É lógico que hoje ele deve ter evoluído como pessoa, né? As pessoas evoluem. Mas se pegasse aquele alemão ali e jogasse aqui, ele ia ser cancelado. Então, ou seja, há uma evolução e o direito tem que acompanhar essa evolução. Então, nós temos o poder derivado, que ele faz essas emendas, ele modifica, ele evolui a legislação. E nós temos o poder reformador, que está previsto na nossa Constituição, que após 5 anos dela criada, já passou esse poder reformador, ela poderia ser reformada. E ela modificou poucas coisas. Então, nós temos 3 poderes, quando se trata de criação e modificação constitucional. Poder originário, poder derivado e poder reformador. Bom, a nossa Constituição, quando a gente vai classificar ela conforme a sua modificação, ela é considerada rígida. Por que ela é considerada rígida? Porque o seu processo de modificação, ele é mais solene, ele é mais difícil do que a criação de uma lei ordinária. Quer dizer que tem vários outros tipos de classificação quanto à mudança da Constituição? Sim. Nós temos a rígida, a semi-rígida e a flexível. A flexível, e eu tenho sempre como base a lei ordinária. Então, a flexível, o meu processo de modificar o texto constitucional, ele é mais fácil do que a lei ordinária. A semi-rígida, eu tenho o mesmo quórum para uma lei ordinária, para uma emenda constitucional. E rígida, a emenda constitucional ela é mais difícil do que a lei ordinária. Por que a emenda constitucional ela é mais difícil, Daniel, do que a lei ordinária? Porque o seu quórum ele é mais solene. Solene como? Eu tenho que ter, por exemplo, um quórum, não é de 2/3, é de 3/5. O quórum é de 3/5, 2 vezes em cada casa. Como que isso funciona, essa matemáticazinha? Eu tenho que ter 3/5 na Câmara dos Deputados. 3/5 vai dar quanto, gente? Vai dar... Quantos por cento vai dar 3/5? Vocês que são bons de matemática aí. 70%? Não. 60%? 60%, então. Então, 3/5 vai dar 60%. Lembra que no outro tinha 50% mais 1. Então, 3/5 vai dar 60%. Então, eu tenho 60% ali da Câmara dos Deputados. Depois eu vou ter 60%
do Senado Federal para aprovar minha emenda, minha PEC. Depois eu vou ter 60% de novo da Câmara dos Deputados e depois 60% de novo do Senado Federal. Então, vai e volta 2 vezes, sendo que na lei não há isso. Foi do deputados, foi do Senado, foi para sancionar ou vetar o presidente da República, foi aprovado, acabou. Na emenda, não. Eu tenho que ter 60%, 3/5, em uma casa, na Câmara dos Deputados, depois eu vou para outra casa, no Senado, depois eu volto de novo para a Câmara dos Deputados, depois eu vou de novo para o Senado Federal. Aí depois vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Então, por isso que a Constituição Federal, ela é uma Constituição considerada rígida no seu poder derivado e por isso que ela há esse processo de mutação, de modificação. Está previsto no próprio artigo da Constituição esse processo de modificação. Então, professor, há constituições que não podem ser modificadas? Há constituições que não podem ser modificadas. Nós temos vários tipos de constituições no mundo, tá? Por exemplo, a Constituição da Inglaterra é uma constituição não escrita. Vocês sabiam disso? Não tem um papel para você dizer o que é constitucional. Simplesmente você estuda as matérias que são consideradas matérias constitucionais e ali há uma tradição de fazer sempre assim. E aí essa tradição se trata de uma matéria constitucional. Que interessante, né? Os caras respeitam a tradição, respeitam aquilo que é antigo. Não precisa ter um papel, um documento. Já a Constituição dos Estados Unidos, ela foi criada após, quando se criou-se o federalismo, e a gente vai estudar o federalismo também, eu vou falar um pouco do federalismo norte-americano, mas ela é uma Constituição ali em papel. E ela é bem reduzida, bem menor, mas ela está ali, os seus artigozinhos, e ela também tem um processo mais difícil de ser modificado. Nós temos vários tipos de Constituição no mundo. Cada país tem a sua Constituição. Tá? Os Estados Unidos, ele dá mais autonomia aos estados, né, professor? O federalismo... Rapaz, você já vai estar antecipando todas as minhas aulas, mas vamos embora. O federalismo norte-americano, ele é um federalismo descentralizado. É bom que eu vou falando essas coisas, depois eu não volto mais. Mas, por exemplo, deixa eu falar de federalismo depois, que já é 8h20. Depois eu falo de federalismo. Mas cola comigo, você vai ter uma aula só de federalismo, eu vou diferenciar, desmiuçar esse federalismo brasileiro e americano, que é muito legal. Inclusive, essa aula de federalismo que eu dou é uma cópia da aula de federalismo do David Araújo, que foi meu professor de Direito. Eu não sei que as coisas marcam a nossa vida, né? E esse professor de Direito, essa aula de federalismo dele marcou a mim, que praticamente eu falo como se eu estivesse incorporando ele, olha que ele está vivo. Gravatinha borboleta, assim, ó, vi um professor, imagina você está na faculdade, chega o professor gravatinha borboleta, cabelozinho assim todo para trás, dando aula de federalismo. O cara é monstro. Tanto é que eu estudei Direito Constitucional há muito tempo com o livro dele, do Luiz Alberto David Araújo, conhecido como Lada. Mas, enfim, aula que vem eu falo um pouco de federalismo. Deixa eu terminar a pirâmide de Kelsen. Dúvidas com relação a essa parte? Eu quero falar um pouquinho de doutrina para finalizar a aula. Não? Maravilha. Jurisprudência, gente. Vamos lá. A jurisprudência são decisões reiteradas de tribunal, tá? Dos tribunais judiciários. O que são tribunais? O judiciário ele se divide no topo, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Depois nós temos a terceira instância, que são os superiores tribunais. Nós temos Superior Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, então tem os superiores tribunais. Depois eu tenho os tribunais regionais, ou tribunais dos estados. Então nós temos os TRT, Tribunal Regional do Trabalho,
o Tribunal de São Paulo, o Tribunal da Bahia, o Tribunal do Rio Grande do Sul, tá? E aí depois eu tenho embaixo aqui, em primeira instância, as varas, né? As comarcas, que são compostas de varas. Aí tem aquela piada lá, se o seu processo caiu na vara do rapaz, e aí você vai lá buscar na vara dele, enfim. Mas tem aqui a vara, que é a primeira instância. Quando eu falo de jurisprudência, eu não estou falando das varas, das comarcas. Eu estou falando de quê? De tribunais, decisões reiteradas de tribunais. Então, eu estou falando de tribunal de justiça, tribunal regional, para cima. Então, tribunal de justiça é considerado, decisões reiteradas dos tribunais é considerado jurisprudência? Sim. Do Superior Tribunal de Justiça? Sim. Do STF? Sim. Então, essas três instituições hierárquicas são consideradas jurisprudência. As varas não são. Então, jurisprudências, decisões reiteradas de tribunais. O que é decisão reiterada, gente? É aquela decisão já pacificada. Ela pode vir por meio de uma súmula, né? É aquela decisão que, poxa, toda hora chega aquele processo lá do mesmo tema, ele já, o colegiado, o plenário já decidiu, gente, ó, sobre esse fato, nossa cabeça pensa dessa forma. E aí eu posso usar aquela jurisprudência para fundamentar a minha decisão. Beleza? Dúvida? Professor, eu acho que eu estou confundindo, mas jurisprudência também não pode ser entendido como interpretação ou é hermenêutica, ela quer interpretação? Não, é a hermenêutica, é o estudo da interpretação. Ah, tá. Vamos lá. A doutrina. O que é a doutrina, gente? A doutrina é a utilização de um autor, de um estudioso do direito, para fundamentar aquela situação. Ou seja, o cara é um especialista, o cara escreveu livros sobre aquele tema. Poxa, sobre o direito do trabalho, quem vai falar, eu vou usar o livro do Sérgio Pinto Martins. Sobre direito criminal, eu vou usar o Nelson Gria. Sobre direito civil, eu vou usar o Silvio Rodrigues. Sobre direito constitucional, eu vou usar o Luiz Alberto David Araújo. Enfim, ou Fred Didier. Enfim, então, para cada segmento, eu tenho ali um autor, um cara que é especialista naquele assunto. Porque, normalmente, aquele cara, ele ensinou não só o advogado, mas ensinou ao promotor, ensinou ao juiz, ensinou ao delegado, toda aquela parte que faz, aquele esqueleto que faz parte do Poder Judiciário, estudou por esses livros. O mesmo livro que eu estudei é o livro que o meu colega estudou e que o juiz estudou, né? É lógico que às vezes você tem ali uma bibliografia, um livro mais específico, onde ele aprofunda um pouco mais e ele traz algum assunto diferente, ou uma nova roupagem, uma nova linguagem. Isso não tem problema nenhum. Mas, em regra, a doutrina, ela é desses caras que são especialistas. Por exemplo, direito do consumidor hoje. Poxa, eu vou dirimir alguma matéria sobre o direito do consumidor ali. Pô, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o livro do Risato Nunes. Porque além do cara escrever o livro dele, o cara ajudou a escrever o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Então ele sabe como interpretar o que ele quis dizer ali, se ele foi um dos criadores do CDC. Então ali eu posso usar aquela doutrina. Por exemplo, quando eu vou falar de lei de franchise, a lei de franquias, eu vou pegar uma doutrina ali da BF, porque eu sei que são os caras da BF ali que criou ajudou a criar a lei. Então, faz sentido eu pegar essas autoridades e discursar. Mas, Daniel, a doutrina se aplica só para esses mega power master doutrinadores? Não. Por exemplo, eu já tive artigo meu, científico, e livro que eu publiquei no meu mestrado, que eu vi um colega meu que utilizou e colocou, segue a doutrina do professor Daniel Khrushchevsky. Pô, eu me senti honrado, né? Foi acontecer uma única vez isso. Mas eu senti honrado. Falei, pô, o cara usou eu como doutrina para ele e tudo.
Que legal, na peça dele, um colega advogado escreveu na peça dele sobre o assunto direito marcário, direito de marcas e patentes, e ele colocou conforme a doutrina, que é um assunto também que não tem tanto livro, então acho que é por isso que ele acabou usando como doutrina. E não é um assunto que você vê tanto na faculdade. E aí ele usou o artigo que eu escrevi como doutrina. Beleza, eu fiquei envaidecido, fiquei feliz pra caramba, mas é considerado como doutrina, tá bom? Então, às vezes a gente já pega, fala, estudiosos do direito, então, só o cara ali. Não, mas se o cara tem ele provou, o cara é mestre no assunto, o cara é um pós-doctor, o cara é um doutorado naquele assunto, ele escreveu artigos e tudo, ele pode muito bem se carimbar como doutrinador. Beleza? Dúvidas, gente, até aqui? Maravilha, então. Então a gente acaba aqui para ficar dentro do horário. A gente vai falar, viu, Fernando, sobre federalismo. E aí a gente vê se a gente acaba também na aula que vem, vai ser mais fácil os restantes das pontes do direito, que são menos complexos. Beleza? Beleza. Obrigado pela aula, professor. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Na paz de Já. Que a paz de Já esteja convosco. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada.